Iniciaremos hoje uma série de vídeos que vai tratar sobre o assunto as 7 leis herméticas. Mas antes de falar de cada uma dessas leis, nós vamos falar sobre o nome. Por que 7 leis herméticas? De onde vem esse nome? Vem de Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus foi um personagem que trouxe o conhecimento para os antigos sobre essas leis. É a combinação do deus Thoth, deus da sabedoria dos antigos egípcios, e o deus Hermes, o deus da comunicação dos gregos. Os egípcios, eles viram que Hermes Trismegistus foi o inventor das letras, do alfabeto e da escrita. Ele era, na visão dos egípcios, ele era um profeta e intérprete da divina sabedoria. Os gregos, quando tomaram conhecimento desse fato, fizeram uma analogia, uma semelhança ao deus que eles cultuavam, Hermes, que era o mensageiro e intérprete dos deuses. O adjetivo Trismegistus significa 3 vezes grandíssimo. E ficou conhecido, naqueles tempos, como um movimento que se chamou Hermetismo. E ele teve um impacto tão grande que foi produzida escrituras herméticas. Isso lá pelo século II e o século III depois de Cristo. Porque o cristianismo ele vinha num ritmo galopante, crescendo muito. E essas escrituras herméticas, elas foram produzidas por teólogos e filósofos pagãos com a finalidade de se opor às escrituras sagradas divinamente inspiradas que eram divulgadas pelos cristãos. Mas hoje quase não se fala mais nas escrituras herméticas. Está quase em extinção, essa é a verdade. Hermes Trismegistus, para algumas tradições, ele não passa de um personagem lendário, porque não se pode provar se realmente ele foi um personagem real. Para o teósofo Manly Palmeral, Hermes Trismegistus era a personificação da mente universal. Na filosofia hermética, todo o universo funciona de acordo com as 7 leis universais, as leis herméticas. Essas leis, elas são imutáveis, não podem ser violadas nem ignoradas, porque toda a existência, tudo que existe no planeta, está submetido a essas 7 leis. Ou seja, essas leis exercem influência em toda a criação. Acredita-se que elas foram estabelecidas pela uma inteligência unificadora universal. E por que conhecer essas leis? Quando se toma conhecimento das leis universais e há uma aplicação, ela tem a possibilidade de criar a realidade que nós escolhemos. E ela também pode mudar a circunstância pessoal de cada um. E até mesmo a circunstância que envolve o ser. Então isso traz um benefício muito grande, porque conhecer as leis e ter a sua aplicação, como vimos, ela não pode ser ignorada, ela não pode ser negada, ela existe. Queira ou não, ou conheça ou não,
ela está exercendo, sim, uma influência em toda a criação. O hermetismo baseou algumas tradições religiosas, filosóficas e esotéricas, por causa do seu impacto. Ele foi desenvolvido com base nas 7 leis universais. No Renascimento, por exemplo, ele teve uma grande repercussão. Foi muito popular entre os alquimistas. Do século XIV até o século XVII, Isaac Newton, ele viu no hermetismo o conceito de uma doutrina pura e não adulterada. Então, o que ele fez? Ele estudou profundamente para entender o mundo físico, o mundo que nós vivemos. E deu certo, porque ele teve muito conhecimento sobre o plano físico. O que nós podemos tirar com isso? Conhecer essas leis e aplicá-las, porque nós aplicamos, seja de uma maneira correta ou não, mas nós aplicamos essa lei, porque, como já dissemos, ela não pode ser ignorada, nem pode ser negada, ela existe. Ela tem um funcionamento complexo em todo o universo. Então, o que nós podemos tirar de benefício ao conhecer essas leis? Nós podemos criar uma realidade desejada por nós, ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz, uma vida que tenha mais significado depois que nós conhecemos e aplicamos essas leis na nossa vida. Tá bom? Então nós ficamos por aqui, essa é apenas uma introdução, e nos vídeos seguintes nós vamos falar de cada uma dessas leis e ver a aplicação dela no nosso dia a dia. Tá bom? Se você ficou aqui até o final, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele, deixe o seu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Tem aí o sininho de notificação, coloca aí para você ser avisado de novos conteúdos, tá bom? E eu espero você no próximo vídeo.